Olá meninos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira parte do contexto brasileiro durante o século XIX, entendendo desde a chegada da família real aqui no Brasil até ao processo da nossa independência. Bora para a aula? Bom, meus amores, eu resolvi dividir esse capítulo 2 em dois vídeos para não ficar muito grande e para a gente compreender melhor tudo que está acontecendo no Brasil durante o século XIX, ou seja, entre 1801 e 1900. Nesse meio tempo, o Brasil ele vai passar por um processo de independência, então a gente deixa de pertencer a Portugal e a gente vai estudar também os dois reinados que teve aqui, foram os governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II. No vídeo de hoje, a gente vai entender como que foi a história brasileira até o momento da independência. E ela começa intimamente ligada aos eventos históricos que estão acontecendo na Europa nesse período. Você tem as guerras napoleônicas, em que a França invadiu diversos países, e um desses países que foram invadidos foi Portugal. E aí, com a invasão a Portugal, a família real, eles vão fugir e vão transferir a sede do governo aqui para o Brasil, chegando aqui no nosso país em 1808. E com a chegada de Dom João VI, que era quem estava governando, e toda a sua corte, você vai ter algumas mudanças importantes. E a primeira delas é o fim do que a gente chama de pacto colonial. O que significa isso na prática? O pacto colonial era a obrigação que a gente, colônia Brasil, tinha em fazer comércio somente com Portugal. Então a gente não podia comprar nem vender nada de qualquer outro lugar do mundo, tá? Mas quando a corte chega aqui no Brasil, o que vai acontecer? Esse pacto colonial vai ser suspenso, porque agora a sede do Império Português estava aqui. Então essa é a primeira mudança que é muito importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. E além disso, com a chegada da corte, após alguns anos, a gente vai deixar de ser colônia e vai ser parte do reino. A gente ainda não vai ser independente, no sentido da gente ter as nossas próprias decisões, o nosso sistema de governo, mas a gente também já não é mais colônia, tá? A gente é parte do reino português. Então essa é uma mudança muito importante logo no comecinho do século XIX. No livro de vocês, inclusive, tem uma ilustração falando da partida do príncipe regente de Portugal. O príncipe regente era quem estava governando, porque a rainha, que era Dona Maria I, ela tinha muitos problemas com depressão e ela foi considerada incapaz de governar Portugal naquela época. Então, quem governava era seu filho, Dom João VI. Por isso, a gente fala príncipe regente. E essa ilustração é uma representação da partida dele. Você tem registros de que mais de 10 mil pessoas, junto com Dom João VI, vieram aqui para o Brasil fugindo da invasão francesa em Portugal, tá? Então, é muita gente que está chegando aqui nesse período. Inclusive, essas pessoas elas vão se instalar onde? Elas vão se instalar no Rio de Janeiro. E em muitas delas, inclusive, vão tomar as casas, né, as residências das pessoas que moravam no Rio. Era uma determinação do rei, então elas eram literalmente expulsas para dar lugar às pessoas que estavam chegando com Dom João VI, ok? Bom, e já que elas vão viver no Rio de Janeiro, como que era essa cidade que o Dom João VI e todo mundo que veio com ele vai encontrar? Era um lugar que tinha sérios problemas de infraestrutura, então você não tem os serviços de água, de iluminação, e veja que não é iluminação elétrica, mas a iluminação a gás. Sérios problemas de higiene, de limpeza. Então você tinha surtos constantes de doenças no Rio de Janeiro. E olha que nós estamos falando da capital do país naquela época. Você também tinha um problema de espaço, porque não tinha lugar para receber todo mundo, então tiveram que ser construídas, né, uma série de casas, para além das que foram tomadas de quem já vivia lá,
você teve que construir uma série de residências para abrigar essas pessoas que chegaram lá. E claro, 10 mil pessoas naquele período era quase que aumentar o tamanho da cidade em 50%. Então, você teve que reestruturar todo o Rio de Janeiro para que isso pudesse ser resolvido. Além disso, a maior parte da população que vivia no Rio de Janeiro era formada por escravos, tá? Então, na cidade, esses escravos, em geral, trabalhavam no comércio, que são os escravos, por exemplo, de ganho, que era alguém que ia vender um determinado produto para o seu dono. E você tinha os escravos domésticos que trabalhavam aí nas demandas dos seus donos, tá? Então você tinha uma enorme população de escravos. Inclusive, você tem diversas ilustrações que retratam essa realidade. Um dos pintores talvez mais famosos e que mais retratou o cotidiano da escravidão foi o Debré, que teve aqui no século XIX, ele é um francês, e ele, vendo, né, o cotidiano, as relações escravistas, ele fez uma série de quadros mostrando isso. Esse primeiro, por exemplo, mostra alguns escravos de ganho vendendo produtos, tá? Isso no Rio de Janeiro. Essa outra aqui mostra escravos domésticos, ou seja, que faziam diversos tipos de serviços dentro de casa, representando aí na família de seus senhores. Essa é uma gravura do Rugendas. E todas elas estão no livro didático de vocês. Mas era uma parte do cotidiano do Rio de Janeiro. Se tem em média aí que a expectativa é de que uns 70 a 80% das pessoas que viviam no Rio eram escravas, tá? Bom, além disso, você tem uma cidade movimentada, principalmente pelo comércio. Então, aí essa ilustração do Rugendas também, mostrando a rua direita no Rio de Janeiro, mostra justamente isso, a venda de produtos, uma grande circulação de pessoas, os grandes casarões, a igreja ao fundo. Então, como capital do país naquela época, era um lugar extremamente movimentado. Quais são as mudanças? Veja, se precisava mudar, o que então Dom João VI vai propor de transformações na cidade do Rio de Janeiro? A primeira delas é criar algumas instituições que não existiam aqui no Brasil. Então, a primeira coisa, a gente passa a poder ter imprensa, que era algo que não existia aqui, tá? O rei traz a sua biblioteca toda com ele, e a maioria dessas obras, inclusive, elas continuam aqui no Brasil. Se cria o primeiro banco no nosso país, que é o Banco do Brasil. Você tem o Real Horto, que é hoje o que a gente chama de Jardim Botânico, e você vai ter uma série de investimentos na infraestrutura da cidade e que vão ser importantes para melhor acomodar essas pessoas que chegaram com Dom João. Aí na imagem mostra a fachada da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, e a maior parte das obras que Dom João VI trouxe com ele ficaram aqui no país e dá para você consultar. Então, ela é aberta à população e você pode entrar, tem site também para você ver as coisas que eles trouxeram e que, claro, são documentos históricos muito importantes para a gente entender esse período histórico. Aqui também nessa imagem você tem a foto do Jardim Botânico, que era o antigo Real Horto, e que ainda hoje abriga espécies vegetais de diversos lugares do mundo, e é um importante centro de pesquisa, tá? Então, e que também está presente e é disponível à visitação hoje. Então, são construções e elementos que mostram um pouco das mudanças que foram introduzidas no Rio de Janeiro por Dom João VI. Além disso, você vai ter um investimento em educação. Até então, aqui no Brasil, não havia instituições de ensino superior, não havia muitas pesquisas em relação à nossa fauna, flora. Então, ele funda a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios e também
após o fim das guerras napoleônicas, ele estabelece um acordo com a França e traz uma série de pesquisadores e artistas para estudarem a nossa vegetação, os animais que aqui habitavam, a população, retratar o nosso cotidiano, tá? Inclusive, o Debré é um dos que vem nessa missão artística francesa, né? Mostrando aqui, por exemplo, essa imagem, ele retratando uma loja de barbeiros produzida em aproximadamente 1821. Aqui é uma outra imagem desses aspectos que estão sendo retratados da cultura africana, dos escravizados que viviam no nosso território. Então, por exemplo, o intrudo, que era um tipo de brincadeira que acontecia no carnaval, ele está sendo retratado aí na imagem. Então, isso diz muito sobre o cotidiano dos escravizados no Rio de Janeiro. Mas veja, como que da chegada do Dom João VI a gente vai pular para o processo de independência? Bom, a primeira coisa é que Dom João ele não pode ficar aqui, não poderia, né, ficar aqui muito tempo depois da derrota francesa, e mesmo assim ele ficou. Então ele demorou 6 anos para voltar, e ele só voltou por muita pressão dos portugueses, que desejavam que seu rei retornasse ao seu país de origem. Então ele volta para Portugal em 1821, e o Dom João VI deixa seu filho, que é o Pedro de Alcântara, que vai ser o Dom Pedro I, para administrar o Brasil. E aí você vai ter uma série de divergências por conta da tentativa de tornar o Brasil novamente uma colônia e todas as liberdades comerciais, políticas e culturais, de alguma forma, que foram conquistadas nesse período que Dom João VI ficou aqui no país. Então, isso não vai ser recebido aqui bem recebido no Brasil. E aí, principalmente fazendeiros, comerciantes, políticos influentes que não estavam satisfeitos com essas exigências, passaram a pressionar para que o Brasil fosse independente. E quem que eles vão pressionar? O Dom Pedro I, o futuro rei do país. E isso, tanto é que essa pressão funciona, que o Dom Pedro proclama a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Então, a partir daquele momento, a gente deixava de ser uma colônia de Portugal ou parte do Reino de Portugal para ser um país independente, com as suas próprias leis e organização própria. E aí o Dom Pedro I vai assumir o governo, sendo o nosso primeiro governante, que era um rei, né, e que na época o Brasil foi considerado um império. E o que mudou na vida das pessoas, né, após essa independência? Gente, na prática, na vida da sociedade não mudou muita coisa, porque as estruturas sociais, a maneira que a sociedade era organizada, continuou basicamente a mesma. Então, ela foi vantajosa para quem era elite, para quem era dono de terra, para quem era comerciante, foi bem vantajosa, mas para a maioria da população, que em geral era de escravos, não mudou nada, porque continuou tendo escravidão, as desigualdades sociais do país, elas continuaram existindo, tá? Então, isso acabou não alterando de uma maneira significativa a forma de vida das pessoas no nosso país, tá bom? Essa imagem aí é uma imagem de Dom Pedro I, um quadro de 1844, mostrando esse momento de proclamação da independência, em que Dom Pedro é aclamado pela população e tudo mais. Mas eu vou deixar um link aqui na descrição de uma indicação de vídeo falando um pouquinho sobre esse momento e algumas discussões que existem de como que foi o processo de independência, como que aconteceram essas coisas, tá bom? E aqui a gente encerra também e no próximo vídeo a gente continua com a segunda parte do contexto geral do Brasil no século XIX. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, envie suas mensagens nos nossos canais de comunicação e deixem as impressões de vocês aqui nos nossos comentários. Um beijo, se cuidem e até a próxima!